mas Deus deu esse dom para ele e não deu para mim, né? Mas tem que ver o que o pastor, né, fez para chegar lá, né? Às vezes a pessoa quer o dom, quer a unção, mas não quer o processo de se dedicar, de buscar, né? De Pastora, buscar-me-eis e me achareis, né? só, Sim. só repete essa frase que você falou, porque eu tinha esquecido de colocar para gravar. Perdão. E aí eu Ah, coloquei tá. agora. Então todo cristão, a senhora tá falando, todo cristão tem pelo menos um dom, né? E o dom vai Sim, sendo dado conforme vai sendo utilizado, sim, né? Pode voltar sim. só esse pedacinho, por favor? Vamos, no versículo, né? 1 Coríntios 12, né? 12 e 4, isso. Tá. Obrigada. 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, todo cristão, ele tem, no mínimo, um dom, né? Com certeza, quanto mais ele buscar, os dons são dados conforme é útil. Deus tem um propósito. Ele não vai dar algo que não vai ser usado, né? Começa como o ribeiro, né? Começa lá na nascente e vai aumentando, aumentando, conforme a gente vai se dedicando, conforme a gente vai buscando mais, a gente vai se consagrando mais, né? Às vezes a pessoa quer o dom do pastor, da pregação, da profecia, mas ele não quer buscar como deve, né? E nosso Deus é justo. Quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós formos úteis, quanto mais nós formos sensíveis à direção do Espírito Santo, ele vai também dando mais, né? Ele vai colocando mais para que a gente possa ser mais usado por ele. Então, só depende de nós, né? Na quinta passada, o Espírito Santo exortou-nos muito a nos encher do Espírito Santo. Nós vivemos dias trabalhosos, nós temos que fazer a diferença, temos que ser a luz e o sal. Mas para isso, nós temos que pagar o preço, né? De ter uma vida consagrada a Ele, de não deixar a carne dominar, porque é uma luta, né? Da carne contra o Espírito. Então, se nós queremos, ele dá os dons, o mesmo Espírito Santo que concede os dons ao homem. Ele veio para isso. Então, ele veio para glorificar a Cristo, ele veio para edificar a igreja de Cristo, ele veio para habitar no homem, fazer do homem o seu templo, sua morada, né? E ele veio para conceder dons aos homens. E os dons são dados conforme a gente vai buscando mais, querendo mais. Ele não entra onde não é convidado, né? Cada dia a gente tem que convidar para o Espírito Santo estar conosco, estar nos guiando, estar nos dirigindo, nos ensinando o que é útil. Se nós temos uma decisão para tomar, nós temos que estar buscando a Ele, né, para Ele nos guiar, para Ele nos ensinar, para Ele interceder por nós em relação a essa decisão que a gente tem que tomar. Então, tudo depende de nós buscarmos. Já foi concedido, já foi enviado, desde o dia do Pentecostes, ele está disponível. Desde que nós aceitamos a ele, nós tivemos a primeira experiência com ele, né? Precisamos, né, quando a gente converteu, para que ele nos convencesse do pecado, para que houvesse uma transformação de caráter, né, para que a gente fosse buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ele veio morar dentro de nós, ele veio habitar em nós. Olha que coisa maravilhosa termos o próprio Espírito de Deus, né? Ele veio para fazer de nós o seu templo, a sua morada. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós temos que nos regozijar nele, agradecer a ele por essa grandeza, né? Essa maravilha que é, mesmo que somos tão falhos, ele vai nos convencendo para a gente ir melhorando a cada dia, né? Vai nos moldando, mas ele habita dentro de nós. Então, termos essa certeza diante das circunstâncias, das situações, nós nunca vamos estar sozinhos em hora nenhuma, situação nenhuma, sempre ele vai estar conosco, sempre vai estar nos guiando, sempre vai estar intercedendo junto ao Pai por nós, né? É algo que sobrenatural mesmo que nós temos, né? O Senhor é justo, nós nos dedicamos a buscá-lo,
né, a buscar, a nos consagrar a Ele, e Ele então nos reveste com o poder do alto, que é o seu Espírito Amém. Santo. Então, Ele veio para habitar em nós, Ele veio exatamente para nos revestir. Nós somos testemunhas dele, né? Então, vamos lá em Atos 1, né? Bem conhecido, né? Maravilhoso esse versículo, mas a palavra de Deus, ela nos renova, né? Ela nos fortalece. Então, aqui, Atos 1:8, então, Jesus veio para edificar, né? Revestir de poder as suas testemunhas. Então, era necessário que ele viesse, né? Então, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, onde quer que a gente esteja, seja em Portugal, seja onde for, no Brasil, onde for, Deus vai estar, né, revestindo suas testemunhas, em todo lugar, em toda situação, em todos os momentos, né? Em tempos difíceis, em tempos de festa, Ele está nos revestindo de poder. Basta nós queremos ser usadas por Ele, né? Então, Ele veio para isso, para revestir as suas testemunhas, né? Vamos lá em Romanos 8 agora. Romanos 8. E Ele veio também para nos dar a adoção de filhos de Deus, né? Para nos dar a adoção de filhos de Deus. Romanos 8, 14. 14 ao 16. Então, Romanos 8, 14 ao 16. Para que o Espírito Santo veio? Para nos dar a adoção de filhos. Então, Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós não estamos, né, sem ajuda, sem tutor, sem pai, né, não somos órfãos. O próprio Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o meu Espírito. Então, o Espírito Santo veio para nos tornar filhos de Deus, né? A adoção de filhos pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, nós recebemos o Espírito de adoção. O inimigo não pode nos tocar, aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Nós somos de Deus, somos filhos de Deus, somos revestidos com o poder do alto, temos o Espírito Santo, né? O motor de Deus, o poder de Deus dentro de nós. Então, nós temos que assumir essa filiação, né? Deixar Deus ser Deus na nossa vida e crer, colocar o Espírito Santo em movimento em nosso favor, né? Então, é entregando, é pedindo, é clamando, né? Querendo Ele. Ele vem para interceder por nós, porque Ele é o nosso intercessor, né? Vamos lá no versículo 26. Romanos 8, 26, né? Esse versículo é maravilhoso, saber que tem Ele para interceder por nós, né? Então, 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Então, veja bem, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele está dentro de nós, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe, né? Então, ele está ali para nos ajudar, para nos socorrer, para interceder por nós junto ao Pai, para nos fortalecer na hora da fraqueza, nos dias maus que todos nós passamos, né? Nós temos Ele para nos ajudar, não podemos esquecer que nós temos o nosso intercessor, né? E clamar a Ele. E veja bem, muitas vezes as nossas orações, né, no entendimento, são egoístas, né? A gente ora pela gente, né? Pela nossa família e pronto.
Mas quando o Espírito Santo intercede, ele intercede através de nós, por nós, né? E pela nossa família, pelos de longe, de perto, por alguém que a gente nem conhece, por alguma situação iminente ali. O Espírito Santo, às vezes, até nos acorda para estar orando em favor, né? E que ele sabe todas as coisas. Então, nós temos que estar em comunhão, né? Buscando a ele para ter ele intercedendo por nós, né? Então, muitas vezes a nossa oração pode ser egoísta, né? Quando nós oramos no entendimento. Mas veja o 27, né? Quando ele intercede por nós. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, é segundo a vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos a nossa vontade? Quantas vezes a nossa carne está gritando por alguma coisa? Mas ele é como um semáforo. Às vezes ele dá um não como sinal vermelho. Não ultrapasse, não vá, não faça. Não é essa a vontade perfeita, não é isso que é o melhor para você. Mas muitas vezes a gente desobedece. E aí a gente paga a consequência, não é verdade? Muitas vezes a gente ora por alguma coisa ou vê uma situação e arranha lá dentro de nós, né? O Espírito Santo fala ali e a gente teima, né? A gente é falho, mas aí a gente paga o preço, porque não é a vontade perfeita de Deus, né? É a vontade perfeita, a vontade permissiva. Se a gente ficar teimando, ele vai, né? Mas quando o Espírito Santo intercedendo por nós, é segundo a vontade de Deus. Então, é perfeita essa oração, essa intercessão, e nós temos que usar, nós temos que ter esse recurso, né? Muitas vezes o inimigo vem colocar, às vezes até uma preguiça mesmo, a carne falando alto, não quer, né? E a gente tem que colocar o Espírito Santo mesmo para trabalhar em nosso favor, para interceder por nós segundo a vontade de Deus. Não aceitar, né, que a nossa carne venha nos dominar, mas sim deixar, porque orando no Espírito, é o próprio Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Ele ouve de Deus a vontade, né, do nosso Pai, e aí ele intercede por nós. Então, nós temos que deixar ele ajudar a nossa fraqueza. Nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, né? Quando nós reconhecemos, o Senhor Deus diz, digo fraco, eu sou forte. Aí sim, né? Sabendo das nossas fraquezas, sabendo que nós temos o intercessor e usando esse recurso, seremos fortes, estaremos fortes, porque ele vai nos fortalecer, né? E aí, quando a gente deixa o Espírito Santo interceder por nós, quando nós estamos na obediência, né, a Ele, estamos dando o primeiro lugar para Ele, né, dando a primazia para Ele, a excelência para Ele, colocando Ele, né, à nossa frente, crendo que Ele intercede por nós, e o que vai acontecer o 28, né? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, contribui para o nosso bem, né? Às vezes alguma coisa que ia nos acontecer e o Espírito Santo nos advertiu, a gente obedeceu a direção dele, né? Ele vai reverter para a situação, para contribuir para o nosso bem, né? Então, só depende de nós. Nós temos que chegar a essa conclusão, entender isso. Não é automático, não é um botão que se liga, né? Temos que querer. Ele diz, eu estou à porta e bato. Quem abrir, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. E você comigo. Ele quer fazer uma festa na nossa vida, ele quer contribuir para o nosso bem, ele quer nos abençoar, ele quer nos presentear. Ele é nosso paizinho querido, nosso amigo inseparável, maravilhoso,
Ele está disposto, está pronto ali para liberar as grandezas de Deus para nós, as bênçãos que estão reservadas, os sonhos que Deus sonhou para nós, né? Ele está ali pronto. Basta nós, então, nos colocarmos diante dele, queremos ser usadas por ele, queremos ser guiadas por ele, queremos que ele interceda segundo a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Muitas vezes a gente quer fazer da nossa vontade, do nosso jeito, e não é assim, né? Então, temos que deixar ele nos moldar, nos guiar, nos dirigir, interceder por nós, estar à nossa frente, né? Buscar essa comunhão íntima. Deus não quer empregado para ficar só trabalhando por ele, né? Ele quer a noiva, ele quer a esposa, ele quer a comunhão íntima conosco, e é através do Espírito Santo, é através da oração, do louvor, da consagração a ele, né? E ele vai estar intercedendo por nós. E a oração no Espírito, né, é muito importante também para os nossos dias atuais, que ela faz parte da armadura de Deus, né? Vamos lá em Efésios 6, então. Coríntios, Gálatas, Efésios. Vamos lá. Nós temos que lembrar desse recurso que nós temos também, né? E muitas vezes nós não tomamos posse porque, né, deixamos de usar. Mas é uma arma poderosíssima na batalha espiritual, né? Aqui no versículo 18, Efésios 6, 18. Né? Muitas vezes a gente ora e passa batido e não vê que Deus está mostrando para a gente que a gente tem que essa oração na batalha espiritual. Né? Então, 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Né? Então, é um recurso, faz parte da armadura que Deus nos deu, a armadura do cristão, né? As armas de Deus que são poderosas, né? Que é o louvor, a oração, a meditação na palavra de Deus, o nome de Jesus, que significa a obra redentora, né? Então, as nossas armas são poderosas em Deus, e uma delas é a oração no Espírito. E nós temos que estar na batalha, estamos expulsando, como ele mandou, né, ir de pregar evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, expelirão demônios, se imporão as mãos sobre os enfermos, curarão, né, e falarão outras línguas. Então, faz parte da nossa batalha espiritual. Temos que expulsar, temos que impor as mãos, mas temos que orar também no Espírito. Faz parte e é nosso revestimento do alto. Temos que ter consciência desse recurso, dessa arma poderosa na nossa batalha espiritual, que é a oração no Espírito. E ele diz que não pode ser só de vez em quando, não. Olha, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo fala que ele orava mais em língua do que todos, e olha quanto que ele fez da obra de Deus, quanto que o Espírito Santo usou ele para escrever, né, o Novo Testamento. Olha que lindo, né? Como que Deus usou, mas ele orava em línguas mais que todos. Olha, ele devia amanhecer orando em línguas e dormir em línguas. Que coisa maravilhosa. Se nós entendêssemos isso, a gente poderia ser muito mais usada, né, por Deus. Mas muitas vezes o inimigo das nossas almas vem fazer a gente esquecer desse recurso. A gente usa as outras armas, todas elas são poderosas em Deus, né? A espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, a oração, o louvor, mas muitas vezes, na nossa fraqueza da carne, na hora da batalha espiritual, às vezes a gente esquece que a oração no Espírito é uma forte peça da armadura do cristão e uma forte arma,
de Deus, poderosa em Deus, para destruir, né, as obras do inimigo. Então, lembrando disso, que a oração do Espírito Santo intercedendo por nós na batalha espiritual é poderosíssima, né? E Judas 20 também fala, Judas capítulo 20, Judas fica bem no finalzinho, né? Judas versículo 20. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Edificando a vós mesmos. Edificando-vos a vós mesmos. Então, quanto mais nós deixarmos o Espírito Santo estar intercedendo por nós, quanto mais nós buscarmos, mais edificadas, mais fortalecidas sobre a vossa santíssima fé. Olha que versículo, né? Que exortação do Senhor, né? Temos que buscar ser edificada a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, né? Então, ele espera que a gente use, que a gente creia, que a gente ore, que a gente busque esse recurso sobrenatural. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes a pessoa está na igreja, o pastor está ali, o Espírito Santo revelando a palavra, né? Ultimamente a gente, né, fica ali observando e a pessoa começa até a olhar mensagens no celular. Aquilo causa uma tristeza na gente, né? E imagina o Espírito Santo, como deve ficar triste. Ele está ali operando, se movimentando, falando aos corações, pessoas ali bebendo essa água que vem da morada do Altíssimo, se purificando, se fortalecendo, e alguns ali, né, tão longe. Mas é a obra da carne, é a obra do espírito maligno, né, tentando esfriar a fé, né? Porque quanto mais a gente tivermos da revelação do Espírito Santo, é o pão nosso, né? A palavra de Deus é o pão vivo que desce do céu para dar vida ao mundo. E o diabo quer roubar essa vida, essa santíssima fé que ele nos fala aqui, né? Quer roubar de nós, ele é ladrão. Então, muitas vezes, o inimigo ele faz tudo para a gente dispersar, para a gente olhar para outras coisas, né? E perder a revelação, o pão quentinho, né? Lá do padeiro dos padeiros, lá o pão melhor que existe, que Portugal é a terra do pão. Aí nós temos esse pão maravilhoso que nos fortalece, que nos alimenta todo dia, né? Que é a revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo, que ele que revela, ele que está agindo aqui no nosso meio, ele que é o nosso intermediador, ele que é o nosso fortalecedor, é o nosso amigo inseparável, tremendamente tremendo, é o poder de Deus, é o motor de Deus, é essa pessoa querida que não deixa a gente ficar sozinho em momento algum, né? E a gente tem que adorá-lo mesmo, né? De todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Se nós queremos ser guerreiras poderosas, maior empoderamento é esse, né? É o poder do Espírito Santo, é o poder sobrenatural, aquele que nos consola, nos fortalece, aquele que está conosco, que em nenhum momento, por mais que sejamos infiel, ele continua fiel, por mais que a gente, às vezes, fala alguma coisa que não deveria, faz alguma coisa que não deveria, mas como um semáforo, ele acende a luz vermelha, ele pare, está na hora de você se consertar, está na hora de você pedir perdão, está na hora de você se
entrar na linha. E aí a gente fala com ele, pede perdão, e ele nos perdoa, nos renova, nos fortalece, derrama da sua água purificadora, né, sobre nós. Essa pessoa linda, maravilhosa, pessoa tão linda, e ele pede, não entristeçais o Espírito Santo. E às vezes a gente entristece pela nossa desobediência, mas a gente paga o preço, né? Ele foi enviado para nos guiar, para nos dirigir. E muitas vezes a gente prefere, às vezes, o caminho mais fácil, ou, né, e sai da presença, sai da direção, desobedece. Somos falhas. Mas no mesmo momento que a gente se arrepende, pede perdão, pede para ele, ele já vem nos abraçar, já vem, né, nos envolver, já vem nos fortalecer, já vem colocar, né, mais do seu poder sobre nós. Então, nós temos essa pessoa linda, essa pessoa maravilhosa, e ele fala, né, edificando os mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Não podemos deixar esse recurso maravilhoso. Amém? Vamos também lá em 1 Coríntios 14, voltando lá, 1 Coríntios 14. Como é bom estar com ele, né? Estar com ele é nunca estar sozinho. Estar com ele é tudo que nós precisamos. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Aqui. Então, temos que orar no Espírito Santo? Sim. Temos que usar esse recurso? Sim. Quanto mais nós usarmos, mais teremos da unção do poder do Espírito Santo, né? Mas temos que orar também no entendimento, né? Ele diz aqui, 14, 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, orar bem, orar da maneira perfeita, né, segundo a vontade de Deus, edificando o nosso espírito, fortalecendo o nosso espírito, colocando ele para nos guiar, para nos dirigir, né? Colocando ele em primeiro lugar, o nosso espírito, ora bem, será fortalecido. Às vezes o cristão que está aí esfriando, está aí medroso, está aí perturbado. Por quê? Porque não está buscando o Espírito Santo, não está orando no Espírito Santo, não está deixando o Espírito Santo fortalecer, está vazio, né? O que acontece com a pessoa que está vazia? Ela acaba desanimando, esfriando, ela acaba saindo da presença de Deus. Não, temos que orar no Espírito, temos que orar em línguas, temos que nos fortalecer com esse poder do alto, temos que conscientizar que só depende de nós. Ele está disponível, mas tudo isso nós recebemos se nós o buscarmos, né? Então, o que farei, pois, né? Porque se orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Nós deveríamos orar em línguas até começar a cantar em línguas, né? É tão lindo quando a gente se enche assim, dele, começa a transbordar e ele vai dando louvores em língua. É maravilhoso, né? É maravilhoso, mas não é automático, não é um botão que se aperta. Conforme a gente vai se consagrando, buscando a comunhão com Ele, desejando, Ele é nosso amado, né? Desejando essa intimidade com Ele, vai fluindo, vai aumentando, né? E o Espírito Santo também, às vezes, ele toca em nós para orar por algo, né? E ele, então, dá um livramento lá para uma pessoa, às vezes, que está lá longe, né? Às vezes, ele toca na gente para estar orando
E às vezes a gente, agora não dá, depois eu oro. Não, naquela hora a gente tem que parar tudo, porque ele está precisando, né? Está precisando. O Senhor uma vez ficou muito triste quando ele olhou e não viu um intercessor, não viu ninguém, né, para interceder ali naquele momento. Então, nós somos o canal de Deus, a boca de Deus, os instrumentos de Deus. Quando ele nos tocar, nós temos que parar tudo, para tudo. Vamos buscar, vamos clamar, vamos nos encher, porque nosso espírito vai estar fortalecendo, nós vamos poder estar sendo usado por Deus para socorrer alguém. Quantas vezes, muitas coisas a gente não vai ver aqui, mas na eternidade a gente vai ver, né? Muitas vezes que o Espírito Santo nos tocou e a gente se rendeu a Ele, foi orar, e Ele pôde dar um livramento para um filho, para um parente, por alguém, ou por alguém que a gente nem conhece, né? Mas temos que estar em comunhão com Ele, porque na hora que Ele precisar interceder por alguém através de nós, a gente vai estar ali disponível, né? Ninguém dá o que não tem. Ninguém põe para fora o que não pôs para dentro, né? Então a gente que tem que buscar essa comunhão, às vezes a gente tem que crucificar a carne mesmo, que é lógico que a gente às vezes tem um dia corrido, cansativo, e às vezes alguma coisa arranha dentro de nós, e o Espírito Santo pedindo para a gente orar, interceder, né? Nessa hora a gente tem que ter essa responsabilidade espiritual. Não, o Espírito Santo quer me usar, ele vai me usar. Eu vou orar no Espírito e eu quero que ele vá de encontro à necessidade que ele está colocando agora e eu quero ser usada por ele, eu quero que ele me use. Né? Então, orar bem, orar no Espírito e orar com entendimento e deixar esse rio fluir até cantar no Espírito e cantar no entendimento também. Né? Deus habita no meio dos louvores de Israel. Muitas vezes o inimigo vem colocar tristeza, vem colocar alguma, né? Ele vem com as flechas inflamadas dele, né? Alguma mágoa, alguma coisa, usando alguém, às vezes, para nos humilhar, alguém para nos prejudicar, tentando sujar o nosso coração, né? O Senhor Deus fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não deixa o inimigo colocar, né? Às vezes até contra o cônjuge, mas ele está muito chato hoje, mas ele isso, não, vamos levar em conta essas coisas, não, porque todos nós somos falhos, às vezes a gente fica olhando o defeito do outro e não olhamos o nosso próprio, né? Mas o Espírito Santo nos convence, nos mostra, então temos que estar alerta, temos que estar dando ouvidos a Ele. Amém? Em nome de Jesus, e está chegando já quase na hora, né? Então, fica à vontade aí, pastor. Algo. Passa muito rápido, né? Meu Deus, foi muito rápido. Então, mas glória a podemos Deus. ir para frente, podemos parar. O que você fala? Olha, ainda temos um tempinho, se a senhora quiser. Sim. Vamos falar então um pouquinho sobre andar em espírito, lá em Gálatas 5? Para que a gente seja usada por ele, né? Gálatas capítulo 5. Nós falamos que depende de nós, né? Gálatas 5:16. Então, depende de nós dominar, né, a nossa carne, não deixar que ela prevaleça. Porque a nossa carne, às vezes, ela é preguiçosa, ou às vezes está cansado mesmo, né? Mas a nossa responsabilidade espiritual é muito grande, né? Deus nos escolheu para ser seus canais. E esse canal tem que estar limpo para fluir as águas purificadoras, né? E para isso a gente não pode deixar a carne dominar, né? Então aqui em Gálatas 5:16 ele fala: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, né?
Então, a nossa carne, muitas vezes, quer coisas que vai desagradar o Espírito Santo e vai entristecer o Espírito Santo. E se um demônio chama outro, um pecado chama outro, quantas pessoas que foram muito usadas por Deus no Espírito Santo, que hoje estão apagadas, vazias, fracas, né? Por quê? Porque deixaram a carne dominar. Os desejos, concupiscência da carne, desejos desenfreados, né? Mas aí não fala só do pecado sexual, não, também a fofoca, a maledicência, a raiva, o ódio, a mágoa, tantas flechas inflamadas do maligno que ele lança contra nós, por isso nós temos que estar com o escudo da fé ali, para que esses dardos voltem para ele, porque ele quer sujar o nosso coração, né? Onde o Espírito Santo habita, o templo do Espírito Santo. Então, ele é ladrão, ele quer roubar essa alegria que nós temos de ter o Espírito Santo, esse fruto do Espírito Santo, que é a alegria, ele tenta roubar. Então, para isso, nós temos que andar em espírito, nós temos que buscar andar em espírito, não deixar, né, o inimigo colocar a frieza espiritual, né, que nos separa de Deus. Veja bem, ó, o 17, né? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Muitas vezes a gente quer, né? Mas a carne quer dominar. A carne briga contra o espírito. A velha criatura quer levantar. Nós já enterramos ela lá, mas ela tenta. Ela tenta. Então, nessa hora, a gente tem que ser bem, né, bem esperta no lado bom, né? de reconhecer que o inimigo está tentando roubar, né, de nós o poder de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, querendo que a gente entristeça, que a gente apague a ele, que a gente esfrie na fé, né? Então, a carne cobiça, briga contra o Espírito, né? Assim como o Espírito Santo é um espírito, o maligno também é um espírito, né? Um espírito ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Ele quer, de todas as formas, né, que a carne venha nos dominar, né? A concupiscência, o desejo da carne venha nos dominar, né? Um opõe-se ao outro para que não façais o que quereis. E aqui 18 fala, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se nós deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo, o ladrão não vai ter lugar na nossa vida, não vai ter entrada, não vai ter brecha para ele. Basta ouvir, dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz a nós, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, né? Que está se preparando para o encontro, para o casamento eterno, né? O nosso marido, o nosso provedor, ele vai vir nos buscar. E, tendo o Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, nós vamos participar desse casamento eterno com o nosso noivo, né? Com o Senhor Jesus, que foi preparar um lindo lugar para sua noiva. Amém? Então, andar em espírito. Só depende de nós, só depende de nós, só depende de nós. Ninguém. Não é igreja, não é pastor, não é obreiro, não é, né? Ninguém. Somente nós podemos querer essa comunhão íntima com Ele, colocando Ele em primeiro lugar, deixando Ele nos guiar, deixando Ele mostrar o que é melhor para nós, porque os pensamentos de Deus são melhores para nós, são maiores do que o nosso. Se nós deixarmos a carne dominar e queremos fazer a nossa vontade, né, e não a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, né, nós estaremos saindo da direção do Espírito Santo e o inimigo vai aproveitar essa brecha. Então, andar em espírito, não dê lugar à carne, não dê lugar, né, à vontade
errada, as coisas que o inimigo vem tentar contra nós. Então, ele é o nosso intercessor, né? A oração no Espírito é uma arma de guerra, faz parte da armadura de Deus. Não podemos esquecer que a gente às vezes usa, né, a determinação e tudo, mas esquece também de orar em línguas. Com toda oração e súplica no Espírito, em todo tempo, perseverando nisso, né, em todo tempo, orar sem cessar em tudo que nós formos fazer, nós temos que reconhecer que precisamos da direção do Espírito Santo. Sem Ele, não podemos fazer nada, não podemos ir a lugar nenhum, não podemos deixar Ele para trás, temos que levá-lo conosco, crendo que Ele está conosco, querendo ser dirigidas por Ele, deixando Ele falar ao nosso coração, orando até que Ele fale, até que a gente sinta a alegria da resposta dEle, e orando em línguas até que a gente comece a louvar em língua. É um cântico lindo, um cântico novo ao Senhor, né? E amando e adorando essa pessoa linda, né? Que Deus, Senhor Jesus, nos enviou, o próprio Espírito dele, né? Não nos deixou sozinhos, não nos deixou sem tutor, não nos deixou sem marido, não nos deixou sem, né, pai, não nos deixou órfãos. Ele foi concedido a nós, né? Ele foi dado a nós, é nosso, e podemos buscá-lo, ele está disponível. E temos que querer esse recurso sobrenatural, deixar ele interceder, deixar ele guiar, deixar ele dirigir. Às vezes eu fico até pensando assim, nossa, mas todo mundo sabe isso. Amém. Mas se Deus nos dirigiu, né? A pastora perguntou qual o assunto que a gente deveria falar, né? Primeiro que veio no meu coração foi o Espírito Santo. Não é à toa. Ele quer mesmo levantar guerreiras armadas mesmo, para que essas trevas que estão prevalecendo nesse mundo possam ser dissipadas, né? Como o reverendo Machado ora, Senhor, sopra teu vento, varre da nossa nação esse vírus maldito. Nós sabemos que há um poder maior, maior do que a corrupção, do que a política, do que o vírus, do que tudo. É o Espírito Santo de Deus que foi enviado a nós, e que muitas vezes nós não estamos recorrendo a esse recurso que Ele nos concedeu, né? E quanto mais nós o buscarmos, mais nós teremos dele. Quanto mais nós quisermos, mais Ele se dará a nós. Ele é justo. Ele não vai entrar onde não é convidado. Ele não vai entrar onde não é querido. Você não entra onde você não é convidado. Você não fica onde você não é querido. Então, nós precisamos demonstrar esse amor a Ele, essa vontade que Ele esteja conosco, essa vontade que Ele esteja nos guiando. E quando nós mostramos que é a vontade, quando nós obedecemos, né? Então, que o Espírito Santo fale mais conosco, nos dirija mais e nos faça mais do que vencedoras, porque essa promessa nós vamos tomar posse. Nós não vencemos só aqui, né? Nós vencemos na eternidade. Nós receberemos a coroa que está lá nos aguardando, né? E tudo isso pela direção do Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer, né? Nada podemos fazer. Amém, pastor? Glória a Deus. Amém. É isso mesmo. E é isso que a senhora está falando, né? A gente precisa buscar mais, né? Buscar mais. Porque às vezes a gente fica, mas o Espírito Santo não fala comigo, mas eu não recebo direção, né? Eu não entendo como as pessoas podem falar, é porque a gente precisa buscar. E como o reverendo já pregou esses dias, Deus nos deu 5 sentidos, né? E a gente não pode usar esse sentido só para o mundo físico. Esse sentido a gente precisa também usar para o mundo espiritual. Então, às vezes, eu oro sempre, Senhor, abra os meus ouvidos para que eu ouça a tua voz, para que eu entenda, Amém. né? A gente precisa estar pedindo, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver o que o Senhor quer, o que o Senhor espera de mim,
e a gente está afinando os nossos sentidos com o Espírito, né, pastora? Sim, Porque é aqui necessário. a senhora leu aqui Romanos 8,14, que diz assim, que ele nos deu a adoção de filho, mas quem é filho? Quem se deixa guiar pelo Espírito. Porque às vezes a gente quer ser filho, a gente não quer receber instrução. A gente quer ser aqueles Verdade. filhos, né? Aqueles filhos que querem se emancipar dos pais, né? Que não vê a hora de completar a idade, mas não, eu quero sair, não quero mais os meus pais se intrometendo na minha vida. E às vezes a gente age assim com Deus, né? Deus deixou o Espírito aqui para nos direcionar, para nos guiar. Jesus falou: quando ele vier, ele vai vos ensinar todas as coisas, né? E é isso que a gente tem aprofundado a cada quinta-feira e tem sido tremendo, porque cada quinta-feira realmente é uma revelação nova e a gente vai aprofundando nesse conhecimento de quem ele é e do que ele quer para a nossa vida, né? Sim, é verdade. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é tremendamente tremendo. Está disponível a nós. Glória a Deus. Aquele que busca, encontra. Pede, recebe. Bate, o céu se abre. Então depende de quem? De nós. De nós, né? Não, Exatamente. não depende de mais ninguém. A gente não pode, né? Eu não vou dizer assim, admirar as outras pessoas, sim, podemos admirar, e é importante quando a gente vê mulheres de fé e a gente quer se espelhar nessas mulheres, né? A gente vê, não, eu quero, é um alvo, eu quero alcançar. Mas a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele é individual, da mesma forma que a nossa salvação, né, pastora? Sim, completamente. Ele é justo e aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, abrir-se-lhe-á, né? Individualmente. Da mesma forma que cada uma de nós vamos estar individualmente diante de Deus e prestaremos conta Sim, daquilo que cada uma de nós cada um. fizemos, né? Sim, Por isso a exatamente. gente precisa buscar, aprofundar, é, deixar que as nossas raízes venham realmente, né, ser ali alicerçadas na palavra, no conhecimento, na busca incessante por Deus, porque como a senhora falou, é isso que Ele quer de nós. E ele fala tanto com a gente que eu estou tendo disponibilidade de estar buscando, né? Eu já estou quase escrevendo um livro. Oh, glória a Deus! Olha que benção! Tanta coisa aqui para a gente, eu creio que vai ter, assim, enquanto ele permitir, né? A gente vai ter muita coisa para, né, para estar buscando, né, para estar conhecendo mais dele, né? Oséias 4:6 fala que o mundo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento. Então, eu creio que quanto mais a gente buscar conhecer dele, mais a gente vai tomar posse dele É, também. E ele tomar posse de nós, né? Que é o e mais importante. quanto mais a gente conhece, mais coisa a gente tem para conhecer, né? É Sim, inesgotável, e o nosso amor vai também aprofundando, aumentando, aumentando. né? Glória a Cada Deus. dia mais é maravilhoso saber que a gente vai fazer o que for, né? Lícito, honesto, ele vai estar com a gente, ele vai estar ali, Glória a a gente Deus. não vai estar sozinho, e mesmo diante das tribulações, das lutas, ele vai ajudar na hora da nossa fraqueza, nós temos ajudador Glória a divino para Deus. nos ajudar, não estamos, né? Então, a gente enfrenta lutas, sim, né? Mas temos esse recurso maravilhoso, que é o poder de Deus habitando em nós, disponível a nós, né? Amém. No momento que nós, ele fala, invoca-me no dia da tua angústia que eu te livrarei, tu me glorificarás. Então, Amém. é só invocar, só buscar e depois glorificar, agradecer pela vitória, agradecer pela bênção, porque ele jamais perdeu uma batalha, jamais perderá uma batalha, né? Então é só colocar à frente. Eu entrei numa cirurgia de coluna orando em línguas, então estou aqui para contar, né, a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, foi em 2009, né? Então, estou aqui, para a glória de Deus. Amém. Né? Ele Glória é a Deus. lindo.
E Ele quem entrou comigo. recebe aí, exatamente, toma posse em nome de Jesus, meninas. E se alguém quiser fazer um comentário ou uma pergunta, ativa aí o seu microfone, que está aberto. Você pode só clicar aí, se você quiser fazer um comentário, uma pergunta para a pastora responder também, né? Quero fazer um comentário, pastora. Uhum. A senhora falou que temos que aguçar os nossos sentidos espirituais. E realmente, porque eu estava fazendo um estudo e é revelação, né? Claro, e é assim, é muito bom saber. Nós temos um corpo humano, material, que foi feito do pó da terra, como Deus formou o homem, mas Deus criou o homem um corpo espiritual. E este corpo espiritual, nós temos que agradecer a Deus todos os dias, que está vivo de novo depois de Jesus voltar. Então, o aguçamento aí também, ele tem que ser alimentado assim como o corpo material. Se você não alimentar, ele vai morrer. E o espiritual é igual. E quanto mais a gente alimenta o espírito, mais aguçado ficam os sentidos espirituais. É assim que funciona. Igual mesmo ela falou agora, acabou de dizer, nas aflições. Eu até me emocionei por isso. Porque quando a gente vai cada vez mais desenvolvendo o corpo espiritual, mais perto de Deus a gente sente, e nada neste mundo mais faz sentido. E também nada mais nos aflige. Por maior que seja a nossa aflição, a gente sempre segura na mão de Deus e sente, não, ele já vem ao meu socorro. E descansa, é uma coisa muito boa, é muito boa. E por essa experiência, eu gostaria da vontade de dizer ao mundo inteiro, gente, pensem nisso, é assim, mas é difícil, é só mesmo quem busca, e que busca, e que busca, que consegue entender. É muito bom. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai ter, porque ele é justo. Amém. Deus é justo. Glória a Deus. Mas alguém quer falar alguma coisa? Ou fazer uma pergunta? Ou falar aí com a Zi? Ativa aí seu microfone. Ou a Tem sua, mais irmãs aqui com a a sua gente? Eu só estou vendo câmera. duas. Passa aí, pastora. Nós temos bastante hoje, ó. Tem a sala cheia, tem 22 pessoas. Olha que Mesmo. bênção. Eu Uma estou passando bênção. aqui, vi mais 4. Tem bastante hoje, hein? Sou eu, pastora. Eu tô A procurando aqui irmã quem do tá falando. louvor. Fala, Tem uma Sandra. que tá, a câmera está Enquanto, fechada. enquanto a pastora estava falando sobre o Espírito Santo, né? Passou um filme na minha cabeça, que alguns anos atrás eu tive uma experiência, eu não falava em línguas ainda. Eu não estava indo na Igreja da Graça ainda, era uma coisa no secreto, eu e Deus aqui em Portugal. Mas e não tinha muita experiência com o Espírito Santo. Ouvia falar do Espírito Santo, mas não era aquela coisa. E eu lembro de uma vez, eu estava passando por uma fase tão difícil aqui, sozinha, com a Jéssica e a Emília muito pequenas, e eu tinha pavor de lidar com pessoas mortas, né? E eu tive uma experiência, você estava no Brasil, e eu tive uma experiência de ter que vestir uma pessoa morta e tudo, e aquilo mexeu muito, abalou muito meu estado físico e espiritual, né? Eu senti uma opressão muito grande do inimigo me colocando medo, né? Nisso tudo, devido à situação que a minha mãe, né, morreu e faleceu, tirou a sua vida. Aquilo foi uma coisa que veio, que estava assim dentro de mim, e quando aconteceu de eu ter que cuidar de uma pessoa, um corpo de uma pessoa, ajudar, vestir, tudo aquilo mexeu muito comigo. Eu estava sem o meu marido aqui, e sozinha com as minhas filhas, e a minha Emília estava tendo um período com muita febre, e eu estava assim mesmo, só eu e Deus, mais ninguém. Eu entrei dentro do meu quarto, e a pastora falou sobre afronta, que às vezes a gente passa por afrontas, e eu estava passando por afrontas naquele período. Então, o diabo tentou assim mexer com o meu lado carnal, né? Que era o medo, porque aquela coisa de que é uma pessoa morta, não vai fazer nada, né? Mas eu tinha aquele receio.
estava só, sem o meu marido, e recebendo afrontas, porque eu estava no meu secreto com Deus e recebi muita afronta, e hoje já liberei o perdão, né? Mas naquele momento eu entrei dentro do quarto, pastora, e eu comecei a orar. E eu não tinha a experiência que eu tive ali com o Espírito Santo de Deus. E eu não sabia o que falar, nem como falar direito com Deus, com o Espírito Santo. E aí eu coloquei um louvor da Fernanda Brum, que fala assim: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu necessito. Olha, pastora, eu sozinha, no meu secreto. Passou-se 2, 3 dias, eu fui procurar uma igreja, para ir numa igreja. E a gente não encontrou igreja. A gente encontrou uma casa onde as pessoas se reuniam para orar. E aí a gente foi parar lá. Eu, minha cunhada, todo mundo precisando de Deus. Eu ainda não conhecia a Igreja da Graça. E quando chegou lá, era só eu no meu secreto com Deus ali dentro do meu quarto. Deus usou uma pessoa e disse assim: sabe o dia que você estava no teu quarto chorando e pedindo que o Espírito Santo intercedesse por você? Pois é, o Senhor, Ele intercedeu por você. Ai, pastor, aquilo... Até hoje eu não esqueço disso. Tenho mais experiências, mas não dá tempo de contar. Mas é só para a gente fortalecer a nossa fé, não é? E saber que Ele é o nosso amigo, né? E é nessa hora, a hora da angústia, Ele está ali. Como a Zi falou, se todo mundo pudesse ter essa experiência, né? É uma pena que deixa se passar. Mas é muito bom, muito bom. É isso mesmo, glória a Deus. Ele conhece, né? Ele sonda o nosso coração, ele sabe aquilo que a gente precisa, não é, pastora? Tudo. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Maravilhoso. Sim, na hora certa, ele vem e nos reveste com seu poder, né? Com seu consolo, com a sua ajuda. Enfim, Aleluia. ele é uma pessoa que nos abraça na hora que nós precisamos, né? Exatamente. Que a gente possa ter essa convicção, né? Que Ele está conosco em todos os momentos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Que a gente precisa encerrar, que o pessoal da oração vai entrar agora para orar. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, eu vou pedir para Clarinha fazer essa oração. Pode ser, Clarinha? Essa é bom que todo mundo vai participando. Liga aí o seu som, Clara. Não ligou. Agora Ligou? tá. Agora sim. E a gente vai agradecer a Deus, né? Estão por me essa ouvindo? noite. Sim, sim. Minha internet não está muito boa. Agora travou, mas a gente está te ouvindo. A imagem está travada, mas a gente está te ouvindo. E agradecer a pastora Lúcia por mais essa bênção, mais essa noite abençoada, né? Louvado seja Deus. Consegue E me ouvir? Sim. Eu não ouço. Você não ouve? Então, se calhar não vai dar para você orar, né? Tá, você está ouvindo, Amém, Clarinha? amém. Agora sim. Agora sim, melhorou. Amém. 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 Só antes de você orar, deixa eu só terminar de falar aqui. E é isso, gente. Toda quinta-feira a gente tem buscado isso, é o conhecimento, né, pastor? É o crescimento. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai tendo, né? Mais a gente vai recebendo e a gente vai crescendo, porque o objetivo é esse, é o crescimento. Amém. Né? Ele é maravilhoso. Ele tem muito mais para nos conceder. Basta a gente buscar. Amém. 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 Então, Clarinha, Amém. agradece ao Senhor por essa noite. Amém, amém. Glória a Deus. Querido Pai, nós agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de aprender mais de Ti e saber que nós podemos buscar cada dia mais a Tua presença. Agradecemos, Senhor Jesus, pela vida de cada um que aqui está presente, que estamos juntos, Senhor, para aprender mais de Ti, para nos fortalecer, para vencer as grandes batalhas, porque sabemos que sozinhas nós não conseguimos, mas nós temos o nosso Espírito Santo, nosso ajudador, consolador, nosso Espírito Santo amoroso, que nos reveste, que nos coloca diante das situações para sermos vencedoras.
Então, Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor ter enviado o seu Espírito Santo para nos trazer grandes vitórias. E até aqui o Senhor nos ajudou. E temos a certeza de que muito mais o Senhor quer que nós aprendemos sobre Ti. Porque quando o Senhor nos traz, Senhor Jesus, para aprendermos mais de Ti, nos traz a memória no nosso coração, é porque o Senhor quer entregar grandes coisas. E cada um que está aqui presente, Senhor, és amado por Ti, és preciosa no teu coração, e o Senhor vai nos dar grandes sabedorias, muito mais. E nós queremos mais, Senhor. Queremos buscar mais, queremos estar bem pertinho de Ti, para a glória do Senhor, para nós sermos, Senhor Jesus, carta viva aqui. Cada uma de nós, em nome de Jesus, nós te agradecemos. É o desejo do nosso coração. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se vocês quiserem ligar aí o áudio só para despedir da pastora, falar tchau, né? Que Deus abençoe Obrigada, vocês. pastora. Obrigada É a pela atenção de Salete que vocês. está aqui, ó. Tchau. E quinta-feira que vem tem mais, em nome de Jesus. Né, Amém. pastora? Tamo Não, junto aí. Permitindo com Deus, estaremos aqui. Amém. Estaremos Glória a Deus. aqui. A Obrigada. Joyce. Hoje consegui, pastor, estar Glória a aqui. Deus. A Joyce, Ei, Maninha. a Joyce. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Oi, minha amiga Joyce, aqui do Brasil para você. Olha, Maria Massola, tudo bem, amadinha? Que bom Amém. te ver. Amém. Bênção, né? Glória a Deus. Ó, Bênção. um beijo no coração de Beijo. vocês. Beijo no coração. Eu coloquei para gravar. Ó, a Gracinha também tá aí, a Amém. Graça. E Beijinho para todas. beijo, Graça. Beijinho, Maninha. E tá Beijinho. gravando, gente. Então depois eu vou mandar o link para vocês, tá? Hoje Amém. tem gravação. Um pouquinho atrasada, mas foi. Amém. 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 Glória a Deus. Beijo, viu? Deus abençoe. Tchau, gente. Fica na Boa paz. noite. Deus abençoe. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Papai. Tchau.